Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toga Voadora especial de horror. Essa semana estamos aqui com um personagem emblemático do horror slasher, né, nas palavras de algumas pessoas, do horror tosquice, mas que não deixa de ser um personagem muito significativo para quem é fã lá do cinema dos anos 80 e 90, que é Chucky, o boneco assassino, que acaba de ganhar um novo reboot aí nos cinemas, né, um novo remake para conquistar um público novo agora em 2019. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho das diferenças do Chucky novo com a saga original, mas principalmente eu vou pontuar aqui alguns easter eggs e referência que esse filme novo faz aos filmes originais e também a outras simbologias da cultura pop. E inclusive eu vou falar de algumas referências que ele faz aqui que deixam indícios para uma possível teoria sobre o final desse filme que está circulando aí na internet. Então assim, você que já assistiu, viu a última cena do filme e ficou se perguntando, peraí, isso aí quer dizer que Chucky vai ter continuação? Como é que vai ser isso? A gente vai falar um pouquinho do final aqui hoje. Mas a maior parte do vídeo vai ser sem spoilers. Eu vou entregar spoilers somente nos últimos minutos e vocês serão avisados. Agora um último aviso, pra você que é fã do Chucky antigo, então é fã também dos voodoos, das feitiçarias, eu tenho aqui pra mostrar pra vocês uma coleção de HQs incrível que eu recebi da editora Script. Eles me mandaram 3 dos volumes deles de horror, de clima bem sombrio, de clima dark e, gente, tem HQs de todos os tipos. Essa daqui, a Necromante, foi uma das minhas prediletas. Ela tem uma vibe bem Tolkien, bem épica, só que ela tá num contexto bíblico, onde o rei Saul, ele contraria todos os seus conselheiros e ele vai atrás de uma necromante para ajudar ele em assuntos do reino que ele tá precisando ali. A Testemunha, que é um presente incrível para quem é fã de Lovecraft, porque é uma homenagem a todas as obras do autor. Lovecraft, vocês devem saber, né, revolucionou o gênero do terror, como nós conhecemos. E essa daqui, que foi a que mais me chamou a atenção, chamada Crowley, a Grande Besta. Gente, isso aqui é uma HQ biográfica e eu fiquei assim, uma HQ biográfica, é sério. Só que ela vai contar a história do Crowley, que foi um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada e foi um ocultista britânico muito influente na época dele. Então assim, eu fiquei muito fascinado pela forma como ele consegue contar a biografia de um cara que existiu, mas de forma bem sombria e bem fantástica. Então assim, vale muito a pena. Conheçam as HQs da Script Editora. O link para você comprar todas elas vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza, agora vamos falar de Brinquedo Assassino, o filme que estreia essa semana. Pra você que quer saber um pouquinho mais sobre os filmes antigos, os filmes originais da saga do Chucky, eu não vou abordar eles aqui nesse vídeo. Eu lancei um outro vídeo lá no meu canal pessoal, junto com a Carissa Vieira, falando da história completa do Chucky. Vocês que já conhecem aí Chucky, o Brinquedo Assassino, já sabem a premissa da história. Acontece que desde que esse Chucky aqui foi anunciado, ele trazia algo diferente que no início desapontou muitos dos fãs, mas que na minha opinião foi uma das coisas que mais fez o filme ser uma proposta nova, original e que, bem, achei que valeu muito a pena. Bom, no original nós tínhamos ali a história do Charles Lee Ray, que era um assassino criminoso, mas que era praticante de voodoo. E ele consegue, através da sua magia voodoo, colocar a alma dele dentro de um boneco antes de morrer. Nesse novo Chucky que nós temos aqui nesse filme de 2019, não tem magia voodoo, não tem nada de sobrenatural. O Chucky, ele é uma inteligência artificial, sim, um mini robô, que foi projetado para casas de famílias tradicionais norte-americanas, onde ele seria uma espécie de melhor amigo das crianças e também ajudaria com tarefas domésticas. Ele ajudaria as crianças com o dever de casa, ajudaria a controlar certos equipamentos, já que ele pertencia a uma empresa chamada Caslan, que ali na história praticamente fabrica todos os produtos eletrodomésticos que a população norte-americana anda consumindo. Então assim, quando o filme começa e você se dá conta de que aquele boneco ali, aquela linha de bonecos chamada Buddy, tem a capacidade de controlar todos os equipamentos tecnológicos que os seres humanos usam no seu dia a dia, você já fica com o pé atrás e já percebe que isso vai dar merda. As coisas pioram mais ainda quando lá na fábrica de brinquedos da Indonésia, um empregado está sofrendo uma relação abusiva ali com o chefe dele, revoltado com o chefe, desesperado porque acredita que vai morrer de fome. No último ato de vingança, ele pega um dos bonecos Buddy e reprograma ele por completo. Então ele tira todos os filtros que o boneco tem, filtros contra a violência, filtros que impedem ele de falar palavrão, ou seja, filtros que garantiriam que o boneco fosse bom. Então assim, a partir do momento que eu te contei isso, ou a partir do momento que você viu os 5 primeiros minutos do filme, você já consegue prever todo o resto. Porque assim, gente, não é nenhum filme fantástico, como eu disse, é filme do Chucky. Então é um filme tosco, mas assim,
Eu gostaria de adotar um termo aqui para definir esse filme, que em alguns momentos ele chega a ser, vejam só, uma tosqueira reflexiva. Vejamos por quê. Porque assim, é uma proposta de Chuck meio Black Mirror, sabe? Porque assim, acaba mostrando um pouquinho como todos nós somos dependentes de tecnologia, como nós acabamos sendo dominados por ela, mas assim, não chega a ser nenhuma reflexão profunda não, porque tá mais pro lado da tosqueira que pra reflexão. Agora, uma das principais diferenças aqui nessa adaptação do Chuck é que, como o Chuck não tem nada de sobrenatural, eles tiveram que estabelecer toda uma construção bem gradual assim da personalidade do Chuck, porque no início ele é apenas um robô defeituoso, mas que não tem assim malícia dentro dele. E aí o filme vai apresentando várias circunstâncias onde o Chuck é meio que assim apresentado à violência, apresentado a atitudes cruéis de outros personagens que ensinam ele a ser cruel. Então é bem aquela história tipo assim, o Chuck nasce bom, a sociedade é que o corrompe. E assim, eu tenho que confessar que é um filme tão simples e sem grandes pretensões, eu gostei bastante da construção do Chuck. Inclusive assim, o Chuck no início, ele é bem cativante, eu consegui gostar dele em muitos momentos. Inclusive, no início do filme, a relação dele com o Andy é bem fofa. Só que assim, é filme do Chuck, então depois você vai perceber que não tem nada de fofo nessa história. E pra você que é fã da saga original e tá aí morrendo de raiva porque mexeram no seu Chuck, meu amigo, aceita a nova proposta e fica de olho, porque eu separei aqui todos os easter eggs e referências que esse filme faz à saga original. Porque sim, ele é um reboot, ele ignorou por completo os filmes antigos, só que ele não se esqueceu dos filmes antigos e ele faz questão de fazer homenagens e referências a eles o tempo todo. Vamos listar aqui então essas referências. A primeira referência que nós temos são os próprios personagens. Os personagens do filme continuam sendo os mesmos. Os protagonistas são ali a Karen Barclay e o Andy Barclay, a mesma mãe e filho lá do filme original, que estão presentes nos 3 primeiros filmes lá da saga original de Chuck. Quer dizer, a Karen nos 2 primeiros e o Andy aparece nos 3 primeiros e depois volta no último. Só que assim, tanto a Karen quanto o Andy estão adaptados para mãe solteira e filho da sociedade que nós conhecemos hoje em dia, né? A Karen não é mais aquela típica dona de casa norte-americana que nós tínhamos lá no filme de 88, e o Andy não é mais aquela criança inocente encantado por um brinquedo. Ele na verdade é um jovem pré-adolescente viciado em tecnologia e um tanto antissocial. Outro personagem que também foi resgatado lá da saga original é o detetive Mike Norris. Só que nós tivemos um detetive Mike Norris muito mais humano e muito mais amigável nessa versão. Eu realmente consegui me afeiçoar a ele. Inclusive, um dos maiores easter eggs é uma referência à cena em que o Chuck ataca ele no carro lá no filme de 88. Sim, o Chuck lá do primeiro filme tenta assassinar o detetive numa cena do carro que é bem icônica para quem é fã da saga original. E eu não quero dar spoilers, mas tem uma cena com uma personagem diferente que acontece nesse filme aqui num carro também, e que assim, tem uma importância pro detetive Mike na história, então estão fazendo referência ao primeiro filme do Chuck. Agora, uma das referências que eu mais curti e que inclusive me fez ficar o dia inteiro cantando é que, bom, o Chuck original, ele não era um robô, só que ele era um daqueles bonequinhos a pilha que falava, né? Hi, I'm Chucky. And I'm your friend to the end. Eles pegaram a conhecida frase, o conhecido lema I'm your friend till the end e transformaram numa música que assim, eu vou colocar a música aqui na edição, porque se eu começar a cantar eu vou ficar cantando eternamente, porque é uma música que não sai da cabeça. You are my buddy until the end, more than a buddy, you're my best friend. Só que eles colocaram a música durante vários momentos do filme, colocaram a música novamente nos créditos e basicamente o cinema inteiro sai cantando essa música porque ela é bem viciante e sabe como ser macabra. You are my buddy until the Nossa, end. isso é muito creepy. Então, junto com a música do Chuck, nós temos várias cenas ali da relação dele com o Andy que fazem referência tanto ao primeiro quanto ao segundo filme da saga. Inclusive, uma das cenas mais conhecidas do primeiro filme, que é o Andy desesperado procurando o Chuck no quarto dele com um taco de beisebol tentando atacar o boneco, é praticamente reproduzida nesse novo filme, quando o Andy também, com medo do Chuck, pega um taco de beisebol e sai procurando ele pela casa. Acontece que a cena nesse filme aqui tem uma carga dramática bem maior, porque o Andy praticamente destrói a casa inteira e a mãe dele tá bem preocupada, achando que o filho tá enlouquecendo, tendo um surto ou alguma coisa desse tipo.
E tem um elemento que era bem presente nos filmes da saga original, principalmente naqueles que começaram a fazer humor pastelão, como a noiva do Chuck e o filho do Chuck, que eram as inúmeras referências à cultura pop. Os filmes do Chuck sempre gostaram muito de fazer referências a outros filmes, e nesse filme aqui não foi diferente. Uma das referências visuais mais fantásticas e que você consegue pegar logo no início do filme é que o Andy o tempo todo usa um moletom vermelho com capuz, e assim que ele ganha o Chuck, quando ele levanta um dos dedinhos, o dedinho indicador dele brilha aqui na ponta. E em todas as cenas em que você vê o Andy com o moletom vermelho e o Chuck do lado com o dedinho aceso, você não consegue não se lembrar do ET do Steven Spielberg. E assim, eu achei uma referência muito massa. Uma segunda referência que infelizmente foi cortada do filme, mas precisa ser falada aqui, é que originalmente tinha uma cena onde o Andy ia pegar o Chuck e escrever o nome dele, Andy, embaixo do sapato do boneco, que seria uma clara referência ao Andy de Toy Story. Só que assim, eles preferiram cortar porque tiveram medo que essa referência pudesse dar alguns problemas com a dona Disney, que é dona de praticamente tudo que existe. Só que eles não pouparam de usar referências de Toy Story no marketing do filme, porque caso você não tenha visto, eu vou colocar os pôsteres de divulgação de Chuck aqui. Então assim, não cutucaram a Pixar no filme, mas cutucaram a Pixar nos pôsteres. Mas acontece que teve referência a propriedades da Disney sim no filme, porque teve uma sacada ali que eu confesso que eu não me dei conta na hora que falaram no filme, eu só fui entender depois. Bom, quando o Andy liga o boneco pela primeira vez, ele reconhece ali o novo dono dele, né? E ele pede que o dono dê um novo nome para ele. Na hora, o Andy vira e fala Han Solo, né? Fazendo referência aí ao personagem de Star Wars, mostrando que ele é um fã da saga. Só que o Chuck não entende muito bem, dá a impressão que o Chuck não gostou muito do nome, e ele, ao invés de se chamar de Han Solo, ele se nomeia Chuck. Acontece, gente, que essa referência é porque quem estava dublando o Chuck era o Mark Hamill, que é quem faz o Luke em Star Wars. Então, tipo assim, foi meio que uma sacada ali, tipo, Han Solo? Não, vou trocar esse nome. Mas enfim, saindo um pouco aqui dessa parte de referências à cultura pop, teve uma coisa interessante que foi resgatada também da saga original. Os 3 primeiros filmes da saga original basicamente consistiam sempre na mesma história. Chuck assombrava o Andy, sempre tentava matar ele, aí o Andy conseguia matar o Chuck, só que aí no filme seguinte o universo sempre dava um jeito aleatório de trazer o Chuck de volta e o Chuck ia atrás do Andy mais uma vez. Acontece que no terceiro filme, quando o Chuck volta para atacar o Andy novamente, ele percebe que não faz sentido ele ser mandado pro Andy novamente, porque o Andy já conhece ele, né, e vai querer destruir ele logo de cara. Então ele acaba indo para um garotinho chamado Tyler e fica com ele ali por um tempo, usando ele como um disfarce. Esse plot meio que foi adaptado ali pro filme, porque ainda no meio da história o Chuck é destruído pelo Andy, só que bem na vibe de como eles conseguiam sempre ressurgir o Chuck nos filmes anteriores, o Chuck é reconstruído por um personagem aleatório ali. E ao invés de decidir voltar pro Andy, ele decide se enviar para um garotinho chamado Omar, que era um dos colegas do Andy e que inclusive o Omar lembra bastante o personagem Tyler lá do terceiro filme. E nessa referência aqui tem uma coisa que é bem importante a gente ficar de olho. Uma coisa que eles faziam questão de mostrar lá na saga original é que o Chuck, enquanto psicopata, né, o Charles que estava dentro dele, era meio burro, mas que com o passar dos filmes, com tantas tentativas de matar o Andy, ele ia aprendendo com os próprios erros. Aqui isso é levado um pouco mais a sério, porque o Chuck ele é uma máquina, então ele é um robô com inteligência artificial que realmente está aprendendo com os próprios erros. Então assim, depois de ter sido mandado para o Andy já perceber que não dá para ele ser mandado para ele novamente, ele percebe que ele tem que ser mandado para outra criança, ele mostra pra gente que ele está aprendendo a como ser mal e a como lidar com os planos e estratégias dele. Então assim, por que eu tô falando isso? Aguarda o final desse vídeo, só bota isso na sua cabeça, que o Chuck a cada cena vai ficando mais inteligente. Indo mais pro final do filme, nós temos outra referência a um dos filmes da saga original, ao filme O Culto de Chuck. Lá nesse filme, o Chuck descobre como pegar pedacinhos de sua alma e colocar em vários bonecos Chuck diferentes. Então assim, ele consegue gerar ali uma legião de Chucks que obedecem ao Chuck principal.
Aqui nesse filme eles reproduziram isso com tecnologia, quando o Chuck consegue invadir um supermercado, e lembram que eu falei que ele, por ser um produto da empresa Caslan, consegue controlar todos os outros produtos da empresa? Então assim, ele consegue controlar todos os outros bonecos. Então nós temos uma cena lá no final, uma verdadeira batalha nojenta e sangrenta de vários Chucks diferentes atacando os consumidores ali do supermercado. E isso aqui também tem um detalhe importante, porque uma coisa que é trabalhada lá no culto de Chuck é que o fato de ter vários Chucks impedia ali em certos momentos os espectadores de saberem quem que era o Chuck original. Então assim, fica de olho porque eu vou falar daqui a pouco. Se você não assistiu o filme e não gosta de spoilers, esse é o momento de você dar um curtir nesse vídeo, depois dar um beijo e tchau. Você vai assistir o filme e volta mais tarde, porque agora eu vou falar explicitamente do final do filme. Dentre as várias referências que nós temos no Detetive Mike, uma das principais é que acontece ali no final, quando ele chega num dos golpes finais para destruir o Chuck de vez, e ele entrega ali pra gente a fala "This is the end". E bom, essa é a fala que o Danny entrega pra gente lá no primeiro filme da franquia, quando ele também consegue matar o Chuck e fala pra ele This is the end, friend. "This is the end". Acontece que essa fala ficou muito emblemática na saga original, porque quando o Danny falou pra ele "This is the end", ele não fazia ideia de que a história dele com o Chuck estava apenas começando e de que o Chuck voltaria a atacar ele muitas vezes no futuro. E bom, esse "This is the end" colocado aqui pode estar querendo indicar a mesma coisa, de que a relação daqueles personagens ali com o Chuck ainda não terminou. E bom, eu digo isso porque você que assistiu o filme, você sabe qual é literalmente a última cena, o último frame que nós temos ali. Todos os bonecos Buddies foram recolhidos, do supermercado, e eles foram colocados dentro de um caminhão. E quando eles são colocados dentro de um caminhão, um único boneco ali acende as luzes vermelhas nos seus olhos, E muita gente que assistiu ficou se indagando o que eles quiseram dizer com aquela última cena. A princípio você pode assistir e pensar que aquela última cena ali é só um efeito aleatório colocado ali para terminar um filme com um clima de suspense, um clima de pode ter continuação. Porque não teria como aquele ali ser o Chuck, Porque o Chuck morreu. Aí começaram a fazer teorias. Será que o Chuck conseguiu transferir a consciência dele de robô para um outro boneco? Mas não, isso não tem a ver com o que é explicado ali no filme pra gente que o Chuck conseguiria fazer. Ele conseguia controlar outras máquinas, mas não transferia a consciência dele para outro boneco. Bom, acontece que todas as referências que eu citei aqui anteriormente aos filmes originais podiam estar deixando pistas pra gente do que o Chuck fez aqui no final do filme sem ninguém perceber. As referências que eu citei aqui mostravam como o Chuck era a cada momento um robô mais inteligente, como ele conseguia traçar estratégias melhores, e elas lembram a gente dessa noção de várias cópias do Chuck que nós tivemos lá em O Culto do Chuck. Então, a partir disso, uma teoria que ganhou bastante força na internet é de que ali no final, quando o Chuck prendeu a Karen ali no depósito do supermercado e atraiu o Andy, se vocês se lembram bem, ele atraiu o Andy controlando um dos outros bonecos. E depois, quando o Andy é atraído para essa armadilha, o Chuck de verdade, ou pelo menos nós acreditamos que é o Chuck original, pula em cima dele e tenta atacá-lo. Bom, acontece que a teoria forte ali é de que esse Chuck que pulou em cima dele, que tentou atacar ele, que tentou matar ele e a Karen e que depois acaba sendo morto e destruído, na verdade não era o Chuck original, era apenas um dos bonecos sendo controlado por ele, e de que o Chuck teria ficado guardado ali no canto, escondido, de que esse Chuck original ainda está ligado e funcionando e foi colocado ali dentro da caixa, aguardando que a produtora confirme a sequência do seu filme se esse primeiro filme fizesse sucesso. A gente não sabe muito bem qual que é o futuro do boneco assassino aí no cinema. A tosqueira divertida do Chuck sempre consegue atrair público, consegue atrair amantes de horror. Então assim, não sabemos se vamos continuar com ele no cinema ou na TV, mas sabemos que teremos mais boneco assassino aí pros próximos anos. Não deixe de passar lá no outro vídeo para conferir a história completa do Chuck, a história completa da saga original. E é isso aí, um beijo e tchau!